para fortalecer ainda mais a parceria e uma empresa que acredita no Brasil. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ligar? Liga 0800 787 5060, você vai cuidar da sua saúde, vai concorrer a R$1.000, se você ligar, vou te colocar aqui no bolo, você vai deixar seu nome, a sua cidade, endereço, enfim, concorre a R$1.000, ganha a caneca da Ouro Verde Brasil, você vai ganhar a caneca da Ouro Verde Brasil, ganha a Alexa e o nosso magnésio Pitoli, com 85% de desconto. Vamos fazer para 50 pessoas, os 50 que ligarem agora, 0800 787 5060. 0800 787 5060, meu querido. Para ligar agora, 0800 787 5060. Valeu, GG. Um abraço, até mais. Valeu, bonitão. O Ivan já chegou por aí? Tá chegando? Bora, Ivan Kleber vai conversar conosco agora. Vamos falar sobre Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, os irmãos em Israel, recebidos por Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. Falar também sobre Irã, tem bons assuntos para tratarmos com esse querido Ivan Kleber, nosso convidado a partir de agora. Ivan, seja bem-vindo, meu irmão querido. Boa tarde, Pitoli. Uma saudação especial aí a toda a audiência da Ouro Verde, o Borgo, sempre uma alegria estar por aí. E ainda mais para repercutir a bandeira brasileira tremulando lá em Israel, né, Pitoli? Lembrando, já inclusive tratamos do assunto aqui hoje, Ivan, e falávamos sobre Lula, persona não grata, Lula que acena para grupos terroristas, né, que apoia Irã, e a gente sabe que Bolsonaro sempre foi no sentido absolutamente contrário a isso, a exemplo dos filhos que ali estão, sinalizando também para Trump, né, o que pode ser, né, esse Brasil nas mãos da família Bolsonaro novamente, né, Ivan? Pois é, Pitoli, eu venho dizendo que, na minha opinião, a gente precisa falar pré-candidato, né, por causa dessa questão eleitoral, enfim. O senador Flávio Bolsonaro, ele começou, digamos assim, uma espécie de turnê mundial, é o período para fazer isso agora, porque a gente sabe que depois de março não vai ter tempo, né, a prioridade é a campanha, etc. E ele não poderia ter começado por um país melhor, viu? Quem sou eu, né? Mas se eu pudesse dar um conselho, eu teria dito justamente comece por Israel. Me chamou a atenção a maneira que o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, chamou ali, citou o nome dos dois ontem à noite, né? Dizendo dos irmãos Bolsonaro, que estavam presentes num evento extremamente importante. Hoje, eu não sei se vocês comentaram, mas é o Dia Internacional em homenagem às vítimas do Holocausto, e esse é um evento internacional contra o antissemitismo, né? Eu estou acompanhando as redes sociais, Pitoli, e o Flávio Bolsonaro discursou em inglês em um evento, acho que foram vários eventos ali, né? E ele discursou em inglês e está repercutindo muito, viu? Olha, está tendo uma boa aceitação por parte do público fora do Brasil, né, que esse evento alcançou, e repito, é impressionante como o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, gosta do Brasil, e não sei de bastidores, mas ele gosta muito da família Bolsonaro, isso fica bem claro, ali a maneira que ele chama os dois irmãos, né, e quase que como tendo um orgulho de anunciar que eles estão ali representando o Brasil, enfim, nesse evento, a gente viu pelas fotografias. Então, eu acho extremamente importante essa conexão com Israel. E, Pitoli, eu acho que essa é uma eleição de primeiro turno. Vocês que estão aí no Brasil podem falar muito melhor do que eu. Mas eu acho que essa eleição presidencial de 2026, ela é uma eleição de primeiro turno. Então, cada conexão, cada apoio, cada contato, enfim, pode gerar ali votos que podem ser decisivos para decidir a eleição no primeiro turno. E a gente sabe do tamanho da comunidade judaica no Brasil, não é? E depois dos eventos do ataque terrorista, melhor dizendo, do 7 de outubro, lá em 2023, o posicionamento do governo brasileiro, tanto em relação ao Hamas, ao ataque terrorista, e depois também, a gente vai falar daqui a pouquinho, rapidinho, sobre Irã. Então, eu acho extremamente importante, e a gente já pode definir como um sucesso essa passagem dos irmãos Bolsonaro, como disse o Benjamin Netanyahu, mas, obviamente, né, o Flávio é o pré-candidato, então, um pouquinho de destaque a mais aí para a candidatura. Teve até um membro do governo do Benjamin Netanyahu que desejou sorte a ele,
e pode ter certeza que Israel está de olho nessas eleições no Brasil, por motivos que a gente já comentou aqui várias e inúmeras vezes, analisamos a presença do Hezbollah na Tríplice Fronteira, a parceria que Israel vem assinando aí e fechando com o Paraguai, com a Argentina, seria estrategicamente muito importante, então, um governo alinhado com Israel também no Brasil, e ficou bem claro isso, que os israelenses veem em Flávio Bolsonaro justamente essa pessoa, né, na impossibilidade. Eu acredito que o Netanyahu, e aqui é uma opinião, não é apenas não é uma notícia, mas é uma opinião, de que, obviamente, que o Benjamin Netanyahu gostaria de ver o Jair Bolsonaro, né, o presidente Jair Bolsonaro, como candidato. Mas, diante do atual cenário, Flávio foi muito, muito bem aceito e pode fazer grandes coisas aí em parceria, e os dois países podem sair ganhando, tanto o Brasil quanto Israel, Pitoli. E um aceno pro Trump, né, Ivan? Entendo dessa forma também, né? Eu concordo. Olha, eu até vou me estender aqui um pouco numa questão assim. Nós estamos vendo aí essa lua de mel, esse conversa, liga e manda e-mail, não sei o quê, do Trump para o Lula. Se existe uma pessoa na face da Terra que pode pegar o telefone e conversar com o presidente Trump e dizer, olha, o que você está fazendo com essas conversas com o Lula, e alertar ele, é Benjamin Netanyahu, tá, Pitoli? Obviamente que eu não tenho bastidores da conversa do Flávio, do candidato Flávio, pré-candidato Flávio, com o Benjamin Netanyahu. Não sei ali quais foram os assuntos abordados, preciso ser bem sincero, mas se existe uma pessoa que pode justamente alertar, digamos assim, o presidente americano Donald Trump em suas conversas com Lula, é Benjamin Netanyahu. E o Trump respeita muito Benjamin Netanyahu, é uma das pessoas que o Trump mais respeita no mundo. E sempre que o Netanyahu, de alguma maneira, solicitou algo ao presidente americano, esse pedido foi aceito. Quem sabe aí o Flávio não teve uma conversinha ali com o Benjamin Netanyahu, dizendo, primeiro-ministro, dá uma ligada aí pro Trump, explica para ele melhor a situação do Brasil, que o Benjamin Netanyahu não precisa de lobby, não precisa contratar nenhum escritório, não precisa nada. O Benjamin Netanyahu simplesmente pega o telefone e liga pro Trump, e uns 20 minutinhos ali ajudaria e muito o presidente americano a entender melhor o quadro político e o que está se passando no Brasil agora. Então eu concordo plenamente com você, Pitoli. Além das imagens, né, como eu disse, ver de novo a bandeira brasileira do lado da bandeira de Israel em um evento é extremamente importante. Eu, como brasileiro, fico muito feliz. Tudo isso é válido, mas se eventualmente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fizesse favor aí para os brasileiros, aí realmente mais do que um sucesso seria uma visita histórica de Flávio Bolsonaro, que até em certa medida já foi, né? Sim. A Israel, Pitoli. Agora, Ivan, ao mesmo tempo, já vou passar para o Bogo, eu não vi nenhuma fala dos canhotinhas dizendo que feriram a soberania, os irmãos Bolsonaro, que atacaram a soberania ao visitar Israel, porque Lula é persona não grata. Não temos embaixador em Israel. Aliás, a porcaria que a gente tinha lá, eu conhecia, melhor nem ter. Porque eu me lembro, no dia da visita a um kibbutz, o kibbutz de Niroz, eu me lembro desse embaixador, era Meyer, só me engano o sobrenome dele, que ele disse o seguinte, eu vou visitar um kibbutz? Eu não sou masoquista. Palavras do embaixador do Brasil em Tel Aviv. Ou seja, olha o tamanho do absurdo. Então é melhor nem ter mesmo. Mas eu não vi nenhuma manifestação da esquerdalha dizendo, olha, estão atacando a soberania, visitando um país que classificou Lula como persona não grata. Não vi nada nesse sentido ainda, Viva. E eles não seriam tão incautos de fazer isso, Pitoli. Como eu disse, a comunidade judaica é enorme no Brasil, não é? E tem muitas dessas pessoas que moram no Brasil, residem no Brasil, têm direito a voto, podem influenciar no voto. E mais do que isso, essa informação que você trouxe mostra a tragédia que foi a política internacional do Brasil nesses últimos 3 anos, né? Desde do 7 de outubro ali, tudo mal conduzido, enfim, mas antes, a gente não pode esquecer, teve os navios iranianos em fevereiro de 23,
ali atracados no Rio de Janeiro, navios de guerra sancionados pelos Estados Unidos, quer dizer, já começa por ali, né? Se não me engano, em janeiro de 23, agora não me lembro se foi janeiro, fevereiro, ou de 23 ou 24, mas o chanceler alemão, o então chanceler alemão Olaf Scholz, disse que Lula papagaiava a propaganda do Putin. Quer dizer, e isso tudo fica escancarado nessa condução das questões em Israel. Como você bem disse, a gente precisa lembrar isso na nossa audiência, eu sei que é meio repetitivo, mas é importante, ainda mais em ano de eleição, para as pessoas colocarem a mão na consciência, o Lula é persona não grata em Israel. E pelos motivos que ele não é persona não grata, estão relacionados à maneira que ele associou a operação israelense em Gaza com o Holocausto. O Holocausto, hoje, 27 de janeiro, que é celebrado no sentido de homenagem às vítimas, né? Então, eu acredito que o Lula já está com bastante problema internacional, ele não vai, nem a turma dele, eles vão atacar aí essa visita do Flávio Bolsonaro a Israel, até porque eu sei de alguns bastidores, parece que desde a operação americana que levou à captura do Maduro, cada vez que o Lula escuta um helicóptero chegando perto, ele fica um pouco preocupado. Eu sei que ele ficou bastante impactado com essa operação e com a possibilidade do Paraguai ali abrigar tropas americanas, algo que a gente noticiou aqui também, analisou, enfim. Então, arrumar uma encrenca com Israel nesse momento, acho que não seria muito benéfico para a esquerdalha, como você diz aí, Pitoli. Também acho. Fala, Bogão. Olá, Ivan, prazer falar contigo. Ivan, ontem algumas informações foram veiculadas na imprensa que o Lula teria pedido ao Trump que o Conselho de Paz, né, fosse limitado ali, restrito à faixa de Gaza, porque o Lula está numa enrascada, né? Agora de manhã, tá, o Flávio Bolsonaro fez um discurso, uma declaração na Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo em Jerusalém e classificou o Lula como antissemita. Essa declaração não coloca o Lula ali numa sinuca de bico ali, não dá uma enquadrada no Lula, porque é uma declaração do filho do ex-presidente da República, de um senador, de um pré-candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, quando ele traz essa questão em Jerusalém, que o presidente Lula é antissemita, e no momento desse que o Lula não tem condições ali de assumir o Conselho de Paz do Trump, não dá uma esnucada ali, não deixa o Lula sem saída numa situação dessa, ô Ivan? Boa tarde, Borgo. Sempre uma alegria também estar conversando com você. Gostei desse termo esnucada. Fazia tempo aqui na Inglaterra, não escutava muito. É o caipirês aqui. É conversa de boteco. É o caipirês aqui. Mas eu gostei muito, porque foi isso mesmo que aconteceu. E além de ser senador, pré-candidato, como você disse, né, filho do ex-presidente, vamos colocar aqui, filho do ex-presidente que está preso, né, sob as circunstâncias que nós sabemos. Então tem mais esse fator. E sim, o discurso do Flávio foi muito bom, viu? Está repercutindo bastante. Não sei se ele... acho que não foi de improviso, acho que ele deve ter preparado o discurso, mas eu já posso dizer aqui à nossa audiência que é um discurso que foi muito, muito bem aceito, que está repercutindo bem, e ele falando inglês ali, saiu muito bem mesmo. Então ele coloca realmente o Lula numa situação complicada. Agora, o Lula também procurou um pouco essa situação, Borgo, porque a leitura que eu estou fazendo é a seguinte: na sexta-feira ele conversa com o Xi Jinping. O Xi Jinping, a gente fica sabendo, por mídias chinesas, pede a Lula que reforce a posição da ONU. No sábado, agora eu não me lembro o nome do evento, mas o Lula vai para um evento... Do MST. Né, do MST, perfeito. E critica o Conselho de Paz e tenta, né, colocar a ONU de novo no centro do debate. E aí na segunda ele liga para o Trump. Eu quero chamar a atenção da audiência aqui para um ponto extremamente importante nessa cronologia dos fatos que eu estou fazendo. Gostem ou não dos comunicados do Trump, geralmente, depois de conversar com o chefe de Estado, ou por telefone, ou pessoalmente, enfim, o Trump sempre faz um comunicado lá na Truth Social. Até com o Gustavo Petro, ele fez isso. E até o momento, essa ligação aconteceu ontem, entre ele e o Lula. E até o momento ele não fez nenhuma publicação falando sobre esse telefonema. Eu não estou aqui dizendo que o telefonema não aconteceu, tá? Ele aconteceu até porque senão a Casa Branca já teria desmentido. Mas isso está me soando um pouco estranho. Eu estou com a sensação de que o Lula está aí funcionando quase como um garoto de recado do Xi Jinping.
um office boy do Xi Jinping, com todo respeito à profissão de office boy, eu já fui office boy e tenho muito orgulho disso. Agora, me parece que ele está levando esse recado. Então, nesse sentido, Borgo, o Lula procurou um pouco essa situação, né? Criticar o Conselho de Paz da maneira aberta que ele fez, e depois liga para o presidente Trump e diz, não, vamos limitar ali para Gaza, não para outras regiões. Tem informação de hoje. Os Estados Unidos querem implementar ali um escritório permanente da CIA na Venezuela. Informação de hoje. Justamente por quê? Porque o secretário Rubio já disse que, eventualmente, esse Conselho de Paz pode ser um conselho de ação que pode ser utilizado em outras partes do mundo. Eu acho que o Lula está com medo que o Conselho de Paz, ou Conselho de Ação, como disse o Rubio, eventualmente seja utilizado no Brasil cedo ou tarde. Então, é um momento que o Lula não está em sua zona de conforto. E os senhores que acompanham a trajetória política nacional do Lula há muito tempo sabem que isso é muito raro. Mesmo em momentos complicados, ele sempre esteve naquilo que a gente chama de zona de conforto. Entre o caso Master e toda essa geopolítica que ele não está sabendo se adequar, a gente vê um Lula realmente fora da sua zona de conforto e talvez não conseguindo ser o senhor das ações, o que realmente coloca ele numa situação muito delicada, viu, Borgo? Ô Ivan, mas então, diante de toda essa cronologia que você passou desses fatos, essa fala do Flávio Bolsonaro, agora retornando à questão do Flávio, ela acaba sendo muito estratégica, né? Nesse momento, ele faz uma fala dessa aberta, direta para o presidente Lula, olha, é antissemita. No momento desse em que o Lula está numa situação delicada, é uma fala estratégica, não é, Ivan? Não, quer ver mais? Quer mais uma sinuca de bico? China está com um planejamento estratégico para ampliar as ações na América Latina, não tá, Ivan? Tá. Agora. Tá, teve a questão agora dos vistos e tudo mais. Agora. Sim. E aí, o Xi Jinping não vai cobrar o Xi Jinping? É claro que vai. Não, A cobrança vai de todos os lados. Voto na questão do Lula. O Flávio Bolsonaro atribuiu ao Lula que ele é antissemita. Ele vai falar o quê? Ele vai ficar quieto? Ele vai falar que não? Ele vai falar que é? Nesse momento, como é que o Lula se posiciona? Sem falar que uma esquerda mais stalinista, né, as várias vertentes da esquerda aí, realmente esconderam uma posição anti-Israel. Se o Lula ficar quieto, como você disse, Borgo, é aquela coisa, né? Será que o chapéu vai servir? A gente não sabe. Agora, se ele se pronunciar, qualquer coisa que ele diga, ele vai estar ali indo na contramão de alguma vertente da esquerda. Realmente é uma situação muito complicada essa do Lula. Para quem joga truco, né? É como se o Flávio Bolsonaro, nessa questão específica, tivesse gato e copa na mão, né? E aí o Lula não teria muitas cartas para jogar, a não ser, de repente, pedir para sair da mesa. O que seria pedir para sair da mesa nesse caso? Ficar quieto, não responder às declarações do Flávio. Mas mesmo assim, a impressão que ficaria é justamente de que, olha, te acusaram de antissemitismo e você não respondeu. Mas, repito, o Lula, desde que assumiu a presidência em 23, mas um pouco antes, para compor aquela coalizão de 22, vamos chamar assim, ele fez acordos com lados completamente opostos no espectro político e ideológico, e esses acordos, uma hora, a conta ia chegar. E parece que começou a chegar agora, viu? Perfeito, Ivan. Mas chegou porque aquela bala de fuzil lá não entrou no Trump, né? Sim, se a bala tivesse ganho, se não fosse a mão de Deus. Mas, ali... Bogo, Ivan, esse negócio da China é muito sério. Porque agora, o Ivan pode falar do Irã agora. Tem movimentação militar. O Irã está cercado, ok? Só que, e a China que vai cobrar agora o posicionamento do Brasil? Vai cobrar agora questões comerciais, apoio, base... tem uma série de condições já impostas pela China na América Latina, no momento em que estão de olho no Irã, estão de olho na China, querem os Estados Unidos nessa nova doutrina Monroe, chega de China. Mas como é que eu enxergo aqui? O Ivan pode falar melhor, ele tem uma visão global melhor. Mas o que eu vejo aqui? O Trump entrou, ele tomou conta, ele acertou a questão do canal do Panamá. Aí ele foi lá, Irã, resolvendo lá no Irã. Não deu certo ali com aquelas 2 mísseis e tal, agora ele vai lá e cerca e vai resolver. Aí ele vai fechando com a Groenlândia.
O que ele fez? Pelo que eu estou entendendo, ele está escolhendo as guerras, as batalhas que ele está travando. Jogou o Brasil a sanção no violador de direitos humanos, deu uma segurada um pouquinho para ganhar um tempo, agora ele vai para o Irã, acerta, daqui a pouco ele sabe que ele vai ter que travar uma batalha aqui no Brasil, porque tem interesse direto da China. Tô errado, Ivan, nessa escolha de batalhas, do momento ideal, para não ficar acumulando as brigas ao mesmo tempo? Não, não está errado, só vou colocar mais um aí, que foi garantir a consolidação do governo Milei na Argentina por conta da Tierra del Fuego, que é, já que eu estou aparecendo aqui no mapa, esse biquinho aqui, no meu mapa não tem Antártida, mas isso aqui é extremamente importante depois do Canal do Panamá. E com a vitória das eleições de meio termo na Argentina, do Milei, ele também consolidou a questão. O Pitoli falou da posição da China na América Latina. Não existe mais posição da China na América Latina no atual cenário. O que existe é a posição da China no Brasil, porque a Venezuela já está mudando de lado. Lento, mas está mudando. Colômbia, o Petro sai em maio. E praticamente os outros países da América do Sul estão alinhados com os Estados Unidos. Sobrou só o Brasil. É por isso que o Xi Jinping está mandando o recibo para o Lula. Está na hora de acertar a conta de 2022. Não vamos se esquecer do trabalho que o então embaixador chinês em 2021, durante o governo Bolsonaro, fez no Brasil para levar a queda do ministro Ernesto Araújo. Tanto que depois que o ministro Ernesto Araújo saiu do governo, o embaixador foi embora. Mesma coisa que ele tinha feito na Argentina. Então, nesse cenário, o Lula promete ao Trump que vai diminuir a influência da China no Brasil, ao mesmo tempo que o Xi Jinping diz, peraí, como é que é essa parte do acordo não estava bem certo, né? Então, por isso, é nesse sentido que eu quis dizer, metaforicamente falando, tá, pessoal? Não quero trazer nenhum problema aqui para Ouriverde. Metaforicamente falando, o Lula está parecendo aquele camarada que vendeu o mesmo terreno para três pessoas diferentes. Boa. E agora está todo mundo querendo a escritura do terreno. Boa. Boa comparação. Nesse sentido. Ô Ivan, deixa eu aproveitar aqui. A questão, eu vi uma fala da Delcy, da presidente agora da Venezuela, né? Que teria vazado uma conversa com influenciadores, que eles tiveram ali 15 minutos na captura do Maduro para decidir se iriam colaborar com os Estados Unidos ou se morreriam. Até onde é verdade essa história, até onde vazou de forma proposital, porque ontem eu vi que ela também proferiu uma fala no sentido que não iriam mais aceitar as ordens dos Estados Unidos. Como é que está a situação da Delcy lá, a realidade? É tudo um teatro de encenação ou realmente eles vão enfrentar, Ivan? Essa é outra que vendeu o mesmo terreno para 3 proprietários. Quem está cobrando ela ali é a Rússia e a China também. Que história é essa de ficar enviando petróleo para os Estados Unidos? Ela está numa situação que, se ela não fizer isso, se o petróleo venezuelano não ir para os Estados Unidos, é outra que vai receber uma visita de um helicóptero Ranger ali dos Estados Unidos, da Força Delta, e ela está nesse fogo cruzado. As declarações que ela fez no domingo de que não vai mais receber ordem de Washington, etc., foi uma tentativa de acalmar a ala mais ideológica do chavismo. E essa ala ligada à China e à Rússia, que estão pressionando para que ela rompa com Washington. Só que ela sabe muito bem que romper com Washington significa ter o nome dela incluído lá junto no processo do Maduro, e ela também, de repente, fazer companhia para ele numa cela lá no presídio do Brooklyn, então, ou pelo menos próximo à esposa do Maduro, né, no presídio, na ala feminina. Então, a Delcy Rodrigues, ela está numa situação também extremamente delicada, e eu fico com uma declaração do começo de janeiro do Marco Rubio, que esse processo era esperado e que vai levar aí as eleições, né, que deve conduzir as eleições no país nos próximos meses. A grande dúvida é se essas eleições na Venezuela acontecerão antes ou depois das eleições brasileiras. Vocês já imaginaram? Haja coração, eleição na Venezuela, eleição no Brasil, tudo no mesmo semestre? Para matar as pessoas de ataque cardíaco, mas, enfim, essa possibilidade existe. Então, a Delcy está tentando acalmar a ala ideológica, ao mesmo tempo que ela quer se manter no poder. Vale lembrar que dentro dos militares, com os militares, ela não tem, digamos assim, a legitimidade que tinha o Maduro, né? Com a ala militar, com a ala ideológica um pouco mais, ao mesmo tempo que China e Rússia pressionam ela, e do outro lado ela tem ali
30% da maior frota naval do mundo apontada para o Caribe, porque, atenção, a gente está vendo uma enorme movimentação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, já há uns 10 dias. Hoje é que saíram alguns aviões ali do Caribe em direção ao Oriente Médio para reforçar esse posicionamento, mas o 95% do que está ali fica. Esse é um recado, obviamente, também para o regime cubano, mas também para Delcy Rodrigues. Inclusive, circulou a informação nos últimos dias de que as forças Delta, elas estão ali ainda no Caribe. Isso aí é o recado, é a maneira diplomática do Trump conversar com a Delcy. A Força Delta ainda está no Caribe. Essa Força Delta, só para lembrar a nossa audiência, é a mesma que capturou Bin Laden e capturou Maduro. Acho que para capturar a Delcy não vai ser muito difícil. Então, essa aí é outra que está no fogo cruzado, danado, tentando se sustentar no poder. Vamos ver até quando. Ivan, você quer falar do Irã também, né? Rapidinho, Pitoli, ontem nós tivemos a confirmação do porta-aviões Abraham Lincoln chegando na região. Ele já está em área de combate, digamos assim. Isso significa que os aviões que ele leva, né, já podem atacar o Irã e voltar para o porta-aviões. E a gente está vendo uma movimentação militar, como eu dizia aí já agora, nessa questão do Caribe, muito grande. Ontem o presidente Trump, ele mesmo confirmou que a presença naval no Oriente Médio e em condições de atacar o Irã já é maior do que a que está ali perto da Venezuela. Algumas fontes indicam que o Irã está tentando achar uma maneira de esfriar as coisas com um acordo, mas aí a gente volta para Israel. Eu acho que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já deixou bem claro que é preciso derrubar esse regime, ele conta com os Estados Unidos para isso, e ali também a gente tem um duro golpe à China. Se nós tivermos a capitulação do regime iraniano, o petróleo iraniano hoje, que é enviado para a China, talvez não seja mais enviado para a China. E aí, no giro de 30, 40 dias, a China perderia o abastecimento de petróleo da Venezuela e do Irã. Seria um duro golpe para a China, e aí é óbvio que o telefone em Brasília vai tocar cada vez mais, porque realmente no hemisfério ocidental sobraria de país influente o Brasil e depois o México, mas o Brasil é mais importante. Atenção, eu recomendo à audiência, então, que fique atenta aí às questões do Irã, porque pode ser que nos próximos dias a coisa esquente por lá. Eu não tenho ainda nenhuma confirmação de que o ataque é iminente, mas aquela preparação para um ataque está sendo feita. Se vai acontecer ou não, a gente vai descobrir nas cenas dos próximos capítulos, Pitoli. Ivan Kleber Fonseca, é assim que você encontra esse gigante ali no YouTube, com análises perfeitas, como eu gosto de ouvir o Ivan. Ivan Kleber Fonseca no YouTube e passando sempre por aqui também. Obrigado, viu, Ivan? Valeu, Pitoli, um abração pro Borgo e uma saudação especial a toda a audiência. Bom prosseguimento de programa aí. Valeu, Ivan, querido. GG de volta, já tem Karina Belomé. A Karina vai falar do caso do cãozinho do Orelha. Karina Belomé, vai tocar nesse assunto por aqui. Enquanto isso, GG de volta e a gente falando de saúde, porque tem uma história que chegou, né, pra gente aqui na Auriverde, né, da dona Marlene, 61 anos, GG. Dona Marlene mora aqui em Bauru, no Jardim Bela Vista, minha terra, inclusive, e ela conta que chegou num ponto em que qualquer coisa doía. Costas, pernas, quadril, aquele diagnóstico de fibromialgia e nervo ciático vivendo inflamado. E ela disse, GG, que não aguentava mais acordar como se tivesse apanhado. Meu Deus do céu, parece um caminhão passou por cima. GG, para quem vive nesse quadro de dor crônica e corpo inflamado, explica pra gente, GG, como o magnésio 5.0 da Lírios, nessa fórmula exclusiva, pode inclusive ajudar a querida dona Marlene, ouvinte da Auriverde, GG. Pitoli, não é fácil não, viu? Um abração aí pra dona Marlene. E, dona Marlene, tem uma notícia boa pra senhora e pra todo mundo que passa por isso. Eu tava até vendo que agora fibromialgia está sendo reconhecido como deficiência, né? A pessoa vai lá, passa por um procedimento, tem um processo, e aí pode até receber benefícios da Previdência. Pitoli, eu tava conversando esses dias, né, com o pessoal aqui, que atende quando a galera liga no nosso telefone, e aí teve gente que tava falando o seguinte, rapaz, tava até com dificuldade para explicar para o gerente no trabalho
sobre essa questão da fibromialgia, porque é uma doença invisível, né? Invisível, então, às vezes você fala que tá com dor, a pessoa não acredita. Uma semana você tá com dor no joelho, na outra semana você tá com a lombar inflamada, na outra semana, né? Acontece igual com a dona Marlene aí, é o ciático. Gente, use o magnésio. O Pitoli, ele funciona como anti-inflamatório natural e é um tratamento. Se você usar 2 vezes todo dia antes de dormir, na primeira semana você já começa a sentir o alívio das dores. E aí assim, ó, quem está passando por isso, certamente o sono está sendo afetado, a pessoa sofre com distúrbio do sono, sofre com ansiedade e até depressão. Então use o magnésio, você vai dormir melhor e vai viver sem dores, Pitoli. Então é o seguinte, quer viver sem dor? Alô, dona Marlene, alô, Bela Vista, alô, Bauru. Dona Marlene, pode ligar agora. Eu dou um depoimento aqui da minha mãe, que outro dia sofre com fibromialgia, que não tem cura. Mas me disse, Alê, esqueci das dores. Olha que coisa maravilhosa. Dona Marlene, agora é pra senhora, hein? 0800 787 5060. Pode ligar, porque o GG vai preparar uma condição campeã, né, GG? Exatamente, já tá valendo. Olha, pra dona Marlene, pra todo mundo que ligar agora, ligou depois, perdeu a chance. Mas se ligar agora, Pitoli, vou colocar aqui o nome no bolo, você fala seu nome, seu telefone, tudo certinho, sua cidade. A gente coloca aqui pra você concorrer a R$1.000. Presta atenção, você vai concorrer a um Pix no valor de R$1.000.